Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Internacional encaminha nova proposta e fica próximo de acerto com Thiago Maia. Flamengo prepara a logística para a chegada de Vinha aos Estados Unidos nesta quinta-feira. Corinthians envia proposta de compra ao Flamengo por Mateuzinho. Agora vai! Braz e Spindel discutem hoje uma nova proposta por Léo Ortiz com o presidente Rodolfo Landim. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo encerrou o 7º dia da sua pré-temporada nos Estados Unidos nessa quarta-feira, fazendo atividades em 2 períodos. O foco principal foi em questões táticas e técnicas. A primeira sessão de treinos começou por volta das 11h30, horário de Brasília, no CT do Orlando City, nos Estados Unidos. Tite e comissão técnica comandaram trabalhos de posse de bola, posicionamento, movimentação, troca de passes e finalizações. Depois de quase 2 horas de trabalho no campo, o elenco retornou ao hotel para almoçar. Depois do almoço, os jogadores voltaram ao CT para a segunda sessão de treinamentos, que começou às 18 horas, horário de Brasília. Diferentemente de outros dias da pré-temporada, a última parte do trabalho contou com todos do plantel treinando simultaneamente. Havia divisão de grupos de jogadores para exercícios à tarde. Dessa forma, o Tite comandou praticamente as mesmas atividades, acrescentando também cuidados físicos. Vale lembrar que o Flamengo encara o Orlando City às 15 horas, horário de Brasília, nesse sábado, dia 27, no Explorer Stadium, com a transmissão da TV Bandeirantes em canal aberto e do Sport TV em canal fechado. O Flamengo ainda nem anunciou a contratação de Matias Vinha, porém o clube já prepara a logística para ter o lateral uruguaio ainda nessa semana. O jogador é esperado na quinta-feira, hoje, em Orlando, nos Estados Unidos, para se juntar ao grupo na pré-temporada rubro-negra. Porém, o jogador fará trabalhos à parte, pois se recupera de uma lesão no joelho. Mesmo sem condições de jogo e de treinamentos, junto com os novos companheiros, o Flamengo optou por levar o Vinha aos Estados Unidos para que o jogador comece a se ambientar com o seu novo grupo. Por outro lado, alguns integrantes do elenco já são velhos conhecidos de seleção uruguaia dele, como é o caso do Arrascaeta, o De La Cruz e o Varela. O Vinha ainda não entrou em campo em 2024. A última partida dele, agora ex-Sassuolo da Itália, foi no dia 12 de dezembro de 2023. Na ocasião, o uruguaio foi substituído na derrota do Cagliari da Itália por conta de uma lesão no ligamento medial do joelho direito. Assim, o jogador será avaliado nos Estados Unidos e deve passar por exames mais específicos na volta ao Brasil. Depois de longa novela, com mais de 1 mês de duração, o Flamengo, afinal, se acertou com a Roma da Itália, dona dos direitos federativos do jogador, e com o Sassuolo, onde o lateral atuava por empréstimo na última sexta-feira. Mesmo assim, o rubro-negro ainda não fez o anúncio oficial, mas a divulgação está muito perto. Nessa quarta-feira, o Sassuolo comunicou a saída do lateral, ou seja, a qualquer momento, o Flamengo vai divulgar nas suas redes sociais o segundo reforço bombástico da temporada. Seja muito bem-vindo, meu garoto Matias Vinha, a casa é sua! O Corinthians não desistiu de ter o Mateuzinho no seu elenco em 2024 e enviou uma proposta de compra ao Flamengo nessa quarta-feira. E aguarda uma sinalização positiva do Mengão. A oferta foi de 3 milhões de euros, cerca de 16,1 milhões de reais na cotação atual. Conforme informação do portal GE, o Corinthians entende que ainda há chances de contratar o Mateuzinho e, por esse motivo, o clube paulista enviou essa proposta ao Flamengo para ter o jogador. Além disso, a contratação do ex-gerente de futebol Fabinho Soldado, noticiada primeiramente pela reportagem do Coluna do Fla, é considerada um trunfo para que o clube de Itaquera consiga ter êxito na contratação do lateral.
Vale destacar que o Corinthians sinalizou ao Flamengo que está disposto a pagar mais €1 milhão, 5,37 milhões de reais na cotação atual, caso o Mateuzinho atinja metas pré-estabelecidas, ou seja, o Flamengo pode receber até €4 milhões, 21,48 milhões de reais, com uma possível venda do lateral para a equipe paulista. Atualmente, o Flamengo não respondeu à proposta do Corinthians. O jogador se reapresentou ao mais querido nessa quarta-feira no Ninho do Urubu, depois da negociação do seu empréstimo entre os times terminar. Agora, o jogador aguarda o desfecho dessa nova novela entre as equipes em meio aos treinamentos no CT e vai se juntar ao elenco que vai enfrentar a Portuguesa pelo Campeonato Carioca em Natal. Segundo publicação ontem do Bola VIP Brasil, sabendo que o desejo do Léo Ortiz é a transferência para o Flamengo, o Massa Bruta ameaça diminuir a sua pedida para €10 milhões, 54 milhões na cotação atual. O Flamengo ainda considera o valor inviável, porém já pensa em uma solução. Segundo informações do portal Gazeta do Urubu, a direção do Flamengo ofereceu o lateral direito Mateuzinho ao time paulista para tentar destravar essa negociação. O Mateuzinho retornou ao Flamengo depois do insucesso no caso com o Corinthians e agora o Botafogo, vejam só, também desperta interesse nele. A ideia do Flamengo é conseguir reduzir a pedida do Bragantino pelo Léo Ortiz com o acréscimo do Mateuzinho nessa negociação. O Tite já avisou que o clube terá que negociar um dos jogadores dessa função. De acordo com a informação do jornalista Vene Casagrande, o Botafogo entrou em contato com o Bruno Spindel e com os representantes do Mateuzinho para saber as condições e demonstrou grande interesse na contratação do jogador. Ou seja, o clube de General Severiano está disposto a entrar na briga com o Corinthians para contar com o jogador em 2024. Manchete: Inter encaminha nova proposta e fica próximo de acerto com Thiago Maia. Depois da recusa do Flamengo, o Internacional de Porto Alegre formalizou uma nova proposta de €4 milhões, mais de 21,5 milhões de reais, pelo volante Thiago Maia, de 26 anos. Com isso, o Colorado avançou nas negociações financeiras e a transferência do volante pode ser concluída assim nos próximos dias. O Flamengo busca vender o jogador por €5 milhões, 26,8 milhões de reais, mas o último domingo não foi muito legal. Após a vitória de 1-0 sobre o Avenida pelo Gauchão, os dirigentes colorados indicaram que não iriam seguir na transação pelo valor estipulado pelo Flamengo. No entanto, o Internacional e o Flamengo retomaram o diálogo e chegaram a um acordo. Segundo o GE, os valores se aproximam de €4 milhões, 21,5 milhões de reais, a serem pagos de forma parcelada. Apesar disso, o jogador segue nos planos do Flamengo para os próximos dias. Ele e o zagueiro Pablo, que se recuperou de uma lesão aí que era uma tendinite no joelho, vão se juntar ao elenco que vai enfrentar a Portuguesa no próximo sábado, dia 27, na Arena das Dunas, em Natal, pelo Campeonato Carioca, onde mais de 25 mil ingressos já foram vendidos. E a expectativa é de casa cheia, porque a capacidade do estádio é para 42 mil espectadores. Thiago Maia e Pablo treinaram normalmente nessa quarta-feira com o time de garotos, comandados aí pelo técnico Mário Jorge. E, segundo o jornal O Dia, eles vão embarcar para Natal com a delegação. Thiago Maia, que já expressou o desejo de vestir a camisa do Inter, reafirmou isso durante as negociações. Além disso, ele conta com a aprovação do técnico Eduardo Cudê, que gosta muito do futebol dele. Próximo de finalizar o acordo, a chegada de Thiago Maia ao Internacional deve preencher a lacuna deixada por Johnny, transferido para o Betis da Espanha. Ele vai disputar vaga com Arangues, Bruno Henrique, Campagnaro, Gabriel, Rômulo e com Matheus Dias. Maravilha! Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, você me ajudou demais. Muito obrigado.
Manchete: Braz e Spindel discutem nova proposta por Léo Ortiz com o presidente Landim. Será que agora vai? Depois de passarem por alguns países da Europa, como Itália e Espanha, o Braz e o Spindel chegaram aos Estados Unidos nesta quarta-feira para a reta final da pré-temporada do Flamengo. Além disso, eles vão se reunir com o presidente Rodolfo Landim com o objetivo de debater uma nova proposta pelo zagueiro Léo Ortiz do Red Bull Bragantino. Inicialmente, o Flamengo enviou uma oferta de 6 milhões de euros, 32 milhões de reais, para contratar o zagueirão. Já o Bragantino seguia irredutível, pedindo 10 milhões de euros, 53 milhões de reais na cotação atual. Porém, o clube paulista aceitou diminuir a pedida para 9 milhões, 48 milhões de reais. Portanto, o Braz e o Spindel querem saber se o Landim topa ou não. Qual o limite que o Flamengo tem para alcançar, para gastar aí, para contratar o zagueiro? A insistência pelo Léo Ortiz tem um motivo: é o Tite. O treinador é fã do jogador, com quem já trabalhou junto na seleção brasileira, e além disso, o comandante vê o defensor como um construtor com qualidade no passe para fazer o time sair jogando. Por conta das negociações com o Flamengo, o Léo Ortiz deixou de fazer algumas atividades com o grupo do Bragantino no início da pré-temporada. E com as conversas travadas, o jogador teve que ir a campo na segunda semana de trabalhos. Por isso, o técnico Pedro Caixinha deixou o capitão da equipe no banco de reservas no sábado contra o Água Santa. Já nessa quarta-feira, o Léo Ortiz retomou a sua titularidade. Na vitória por 2-1 sobre a Portuguesa no Canindé, o zagueiro atuou os 90 minutos. Na partida, o zagueiro fez 7 cortes, acertou 80% dos passes, deu uma finalização e teve 71% de ações com bola. E aí, você acha mesmo que o Flamengo agora consegue trazer o Léo Ortiz? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!